Esse vídeo aqui provavelmente seria sobre a eliminação do Fluminense para o Lanús nessa terça-feira aqui no Maracanã pela Copa Sul-Americana. Fluminense e Lanús empatarem 1-1, o Fluminense se despede da Copa Sul-Americana. Mas o que roubou a cena, na verdade, foi o pedido de demissão do Renato Gaúcho. O treinador anunciou durante a coletiva, lá na última fala dele, terminou falando: olha, não devia nem estar falando isso, quem devia falar é o presidente depois, o Mário Bittencourt, mas o treinador finalizou a coletiva comunicando que pediu demissão do clube. A apuração do lance traz para você, espectador. Agora você já pode se inscrever aqui no canal, você pode deixar o seu like. Aqui no canal do YouTube do Lance você acompanha todo tipo de informação de todos os clubes. E agora, sobre o Fluminense, sobre a demissão do Renato, o treinador fez o pedido de demissão, anunciou sua saída, na verdade, né, na roda, junto com os jogadores, após a eliminação. A notícia foi uma surpresa, não era esperado que isso fosse acontecer, e o Tricolor foi confirmar em nota oficial um pouco mais de 10 minutos atrás, cerca de 40 minutos depois do que o Renato falou na coletiva e provavelmente uns 10, 15 depois do que ele teria falado no vestiário. Enfim, a grande notícia do dia é, de fato, o pedido de demissão do Renato. Hoje, durante a partida, ele foi vaiado, foi chamado de burro, e a torcida e parte da imprensa já vinha questionando algumas das escolhas do Renato. Posso citar aqui a manutenção dos 3 volantes. Hoje ele entrou com o Lúcio Acosta, ele entrou com os 3 volantes. Posso citar aqui também a titularidade do Everaldo, que foi questionado em diversos momentos. O Renato tem como opção Cano e John Kennedy no banco. Hoje os dois entraram, Cano no intervalo e John Kennedy chegou a jogar junto com o Cano no final da partida. Enfim, Renato não é mais treinador do Fluminense. Ele fez o pedido e a diretoria do Fluminense aceitou posteriormente. Agora vamos para o jogo, rapidamente. O Tricolor teve um início muito bom. Talvez um dos melhores primeiros tempos, né? Um dos melhores inícios de jogo que o time teve desde o retorno do Mundial de Clubes. O time não conseguiu concretizar isso em gols, mas teve muitas chances. Até o Everaldo, o próprio Renato Gaúcho disse que ele não estava numa noite feliz e por isso foi substituído no intervalo. O Everaldo teve muitas chances de gol, principalmente na bola aérea. O Fluminense abriu o placar com o Canóbio, saiu com 1-0 no intervalo, mas não era suficiente. 1-0 levava a decisão para os pênaltis. O Tricolor voltou para o intervalo de uma maneira diferente. Está certo que o jogo teve algumas nuances ali por conta da confusão na arquibancada entre os policiais e os torcedores argentinos. Alguns torcedores argentinos estavam brigando entre si, teve algum desentendimento ali, a polícia militar precisou intervir e com isso rolou uma confusão generalizada. Alguns jogadores do Lanús foram até o setor norte para entender o que estava acontecendo. Parte dos jogadores tinha familiares ali na torcida, então por isso houve uma preocupação, mas, segundo até falou o Thiago Silva, agora na saída na zona mista, aquilo foi mais problema para o Lanús do que para o Fluminense. Afinal, o Fluminense não tinha familiares ali e isso preocupou mais os jogadores do Lanús. Segundo o próprio Thiago Silva, não fez diferença nenhuma. Fato é, o Fluminense entrou totalmente diferente no segundo tempo. O time, além da substituição do Everaldo, entrou o Cano no lugar dele. O Hércules também saiu. O Renato falou que o Hércules estava cheio de gelo nas pernas no intervalo e não se aguentava em pé. Pediu para sair. Por isso, foi substituído. O Otávio entrou no lugar do Hércules. E aí o Fluminense teve algumas mudanças assim muito, muito claras em questão de se lançar ao ataque. O time foi um pouco menos organizado para isso e com isso sofria contra-ataques muito perigosos. O tempo todo o time defendia um 4 contra 4, 3 contra 3, e é incomum você ver um contra-ataque assim, você vê um time se defendendo de um contra-ataque em igualdade numérica, né? Normalmente um time tem sempre superioridade, e eu perguntei isso pro Thiago Silva também, na saída aqui na zona mista, e ele disse que era porque o time estava se lançando ao ataque, buscando gol. Enfim, isso aconteceu antes de estar de fato 1-1, 1-0, isso já vinha acontecendo. Isso traduz um pouco de afobação da parte dos jogadores ali, taticamente. O time estava afobado para atacar ou não tinha devida cobertura ali no meio campo para a linha de defesa, e isso dá para ser visto por conta das vaias da torcida quando o Otávio pegava na bola. O jogador dificilmente estava presente nesses momentos de transição e teve muitos erros de passe. O René, que apresentou muito cansaço também no final do jogo, foi um desses jogadores, também foi alvo
daquele famoso chiado da torcida, né, no final do jogo. O René teve alguns erros e até no lance do gol, o René quem é desarmado e o Lanús consegue encaixar um contra-ataque, 4 contra 4. Tem uma boa jogada, um jogador passa por trás da defesa, o Marcelino Moreno acha uma linda bola e o Aquino toca na saída do Fábio, 1-1. E com esse resultado, o Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana. Com isso, o futuro não diz muito sobre o que é esse time. Né? Quem deve dirigir o Fluminense, quem vai dirigir o Fluminense contra o Botafogo é o treinador Marcão, que é o auxiliar permanente dessa comissão do Fluminense. Ele assume o time, ele já assumiu em outros momentos o time, o próprio Thiago Silva falou que ele, inclusive, pode ser uma opção para o restante da temporada. O Thiago é um amigo pessoal do Marcão, conhece muito o Marcão e disse confiar no trabalho dele, mas que quando assume interinamente, sempre faz o seu papel, cumpre o seu trabalho. O primeiro teste dele vai ser agora contra o Botafogo num clássico. O Fluminense sai de uma eliminação, ainda está num momento minimamente ali conturbado no Brasileiro, não definiu se briga embaixo ou se briga em cima, e possivelmente tem essa definição logo num clássico, sem seu treinador e após uma demissão. O momento do Fluminense é de caos. Você vai acompanhar todos os próximos passos aqui comigo, setorista do Fluminense no Lance, Pedro Brandão. Então, para isso, você se inscreve no canal. Você também fica ligado no site do Lance. Um abraço.